receber... melhor todo mundo acertar 2,50 mesmo, porque contar com ovo no cu do galo... Diga! É difícil. Pera aí. Olha, fala. Ele não tá com minhas costas, não. Vem cá, senta aqui, doido. Ó. Piroco! Pera aí, calma, Botana. Ai, meu Deus. Peraí, o dia vai gravar. Pera aí, calma. Dia 23. Eita! Calma. Dia 23 de dezembro, hoje estou dando seus R$75. Eu vou arcar com Pera aí. o todinho, tá ligado? Esse 70 reais é referente ao quê? Referente A festa aqui da minha mulher aqui. Aí, vamos descontar alguma coisa, aquele negócio tudinho, né? Não, não tem negócio quanto não, é 75. R$75 dia 23. Dia 23. Fechado. Fechado. Tá Tá gravado aqui, que se você não coisar, você vai pegar um açúcar de goiabeira. Ei, vem aqui me dar o berro, aqui passei lá a parada aqui, ó. Ah, Eu pago essa porra aqui todinho. rapaz, ó,